Bom dia, presidente, colegas vereadores. Eu vou emendar o assunto que o vereador Valdomiro Lima falou, porque há mais ou menos 2 meses nós fizemos a iluminação lá da Cascatinha toda. E acho estranho que essa senhora tenha feito essa reivindicação, porque nós já fizemos essa área, mas enfim, deve ter dado um blackout total e deve ter queimado todas as lâmpadas, porque nós fizemos, vereador Valdomiro, toda a cascata, desde posto de saúde, restaurante da Cascatinha, escola, todo o caminho até o bar da Dona Miriam Madeira, mas enfim, as lâmpadas queimam, né? Então é possível que tenha ocorrido isso. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre o governo na questão de asfalto da cidade. Eu acho que nesse aspecto é irreparável. A cidade está em obras, vereador Roger Ney. Isso não tem como negar. A Zona Norte, então, foi muito bem representada pelo senhor e vereador Marcola, que, como base do governo, conseguiram que o tapete preto se estendesse principalmente à Zona Norte, mas também a Avenida Bento Gonçalves. Fiz vários pedidos em relação à Vila Castilho e foi atendido. E agora, quando todo mundo acusa que o asfalto só ia para a Zona Central, felizmente está indo para vilas e bairros. Eu acho que isso é saudável elogiar, é importante que se diga que a cidade está em obras, mas tem uma zona que está completamente esquecida desse asfalto. E nós fizemos, vereador Gaúcho, uma proposta aqui nessa casa que foi aprovada, de que todo o asfalto que fosse posto na zona urbana, 10% se repassasse para a zona rural. E até agora, nem 1 metro. Nem 1 metro. Eu quero ver se vai chegar na zona rural. Até agora, a cidade está em obras, eu parabenizo por isso. A Zona Norte está sendo asfaltada quase na sua integralidade. O centro da cidade, que era necessário. Agora, bairros e vilas, que também é necessário, mas está faltando a zona rural, que até agora não tem 1 metro de asfalto. 1 metro de asfalto não tem. Então é preciso que a prefeitura assuma um compromisso com o homem rural para que, pelo menos, as estradas principais da zona rural se comece a fazer alguma coisa em termos de asfalto. Uma parte, vereador Beto. Alô. Não, vereador Adinho, eu queria só lhe cumprimentar pelo seu pronunciamento e também fomos defensores aqui quando Vossa Excelência apresentou o projeto, perdão, destinando 10% dos recursos que virem para a infraestrutura, ou seja, asfalto ou saneamento, para a zona rural. E o governo, até o momento, o senhor coloca bem, mesmo reconhecendo algumas obras na cidade, no perímetro urbano, Vossa Excelência luta, assim como eu, pela zona rural. E nós temos lá ainda a Estrada da Z3, aquele trecho do Totó até o Balneário dos Prazeres, Estrada da Maciel, Monte Bonito, que o senhor, lembro no mandato passado, quantas vezes o senhor ecoou a voz aqui em defesa do Monte Bonito, Cascata. É um vereador que tem uma ligação muito forte da zona rural, então eu quero lhe parabenizar e vamos continuar cobrando o executivo, porque nós não podemos também dar o discurso que não há recurso agora.
Tem recurso, estão fazendo na zona central porque tem recurso. Agora o governo anunciou mais recursos para colocar esse pó asfáltico. Por que não se destinou 10% disso para a zona rural, para pelo menos fazer alguns trechos da zona rural que são intransitáveis? Então eu queria me somar com Vossa Excelência e lhe cumprimentar pelo trabalho que Vossa Excelência também tem na casa aqui em prol da zona rural. Parabéns. Obrigado. Obrigado, vereador Beto. O senhor é morador da zona rural, lá na Z3, e convive diariamente com os pedidos da comunidade, porque nessa zona principal, nessa época principalmente de inverno, onde as chuvas predominam, as dificuldades aumentam e nos são cobrados diariamente ações propositivas para que se tenha condições de escoar a safra da zona rural. Eu estou semanalmente na zona rural, 2, 3 vezes por semana, e o que se ouve é exatamente isso. Agora que chegaram as máquinas novas, proposição desse vereador, quando esteve aqui o secretário Cruz e aprovado pela maioria dos colegas, que aquela verba de 1,5 milhão fosse para as máquinas, e foi. Só as máquinas novas não resolvem a totalidade dos problemas da zona rural. Melhora, diminui os problemas, mas não se resolve. A maioria dos problemas de safra serão resolvidos com o asfalto da zona rural. Não há outra possibilidade, a não ser aprender a conviver com esses problemas. E a zona rural está cansada de ter que se adaptar toda hora a problemas. Nós temos o direito de reivindicar esse asfalto na zona rural. A zona da Serra, Canela, Gramado, Farroupilha, Nova Petrópolis, tem zona rural asfaltada. Por que Pelotas não pode ter? Qual é a diferença? Nós não estamos aqui exigindo que se asfalte toda a zona rural, porque são 1.500 quilômetros de estrada. Agora, pelo menos, as avenidas principais, nós temos o dever de cobrar aqui nessa casa que se tome uma atitude, se não de imediato, pelo menos, parcialmente, vereador Beto, que aos poucos a gente consiga ir passo a passo conquistando esse direito. É isso que se quer. O SANEP, vereador Beto, nesse governo, não fez 1 metro. Eu estou falando 1 metro na zona rural. O vereador, o suplente vereador Conceição, sabe do que nós estamos falando, que a comunidade Nossa Senhora Aparecida pede essa água, já foram feitas várias reuniões e até agora nós não saímos do mesmo lugar. Quer dizer, o que nós vamos dar para a zona rural? A zona urbana, bairros, vilas, centros, zona norte, está sendo posto um tapete preto e eu parabenizo o governo por causa disso. Agora, como representante da zona rural, nós queremos sim ter pelo menos 10% dessa parcela de asfalto que vem aí. E não me digam que não há dinheiro. Pois se há dinheiro para todas essas outras zonas serem aquinhoadas, não é possível que 10% não se consiga, vereador Beto, transferir para a zona rural. Não é possível. Tá? Eu acho que nós estamos tendo toda a paciência do mundo, mas é preciso que o governo interiorize as suas ações, vá lá na zona rural ouvir. Vá lá na zona rural ouvir as necessidades das fábricas de conserva, das fábricas de doces, do pequeno produtor que tem que escoar a safra. O vereador Roger Ney trabalhou na lavoura em Canguçu quando era menor e sabe das dificuldades que isso representa. O vereador Marcos Cunha tem atuação na zona rural, sabe as reclamações que vêm e certamente esse projeto que foi feito por esse vereador e aprovado por essa casa tem respaldo em toda a zona rural, em toda essa casa. Não dá mais, as pessoas estão esperando uma ação da prefeitura
na zona rural, qual seja, iniciarmos um processo de asfalto, dar sequência à extensão de água do SANEP, que durante 3 anos e meio não se mexeu, embora tenha sido promessa do prefeito Eduardo Leite nas reuniões na zona rural de que daria uma atenção especial a esse fator. Não dá, gente. Eu estou vendo que toda a zona urbana está sendo aquinhoada com o asfalto. E aí, a zona rural não tem 1 metro, vereador Marcos Filho. Não tem 1 metro de extensão de água, mas para aí, qual é a justificativa? A zona rural produz para nós comermos e qual é a contrapartida que recebe? Essa casa aqui negou, e é bom que se diga, a questão da licitação do transporte rural. Embora hoje tem vereador que manda assessor lá na zona rural com 2 folhinhas para brigar pela licitação do transporte rural, quando ele votou contra. Isso tem que ser assumido. Eu, quando votei contra, a favor do IPTU, eu assumi. Botaram a minha cara lá na camiseta e nós estamos matando no peito. Agora, tem vereador que votou contra a licitação da zona rural e o seu assessor, com a maior cara de pau, vai na zona rural com uma folhinha pedindo apoio para brigar pela licitação do transporte rural. Mas isso é ser muito cara de pau, isso é enganar a população da zona rural. Isso não se faz. Se assuma, então, eu votei contra a licitação. Agora, votar contra a licitação e mandar assessor para a zona rural com 2 folhinhas que vai brigar pela licitação, isso é enganar a população rural e isso eu não vou deixar acontecer. Eu vou deixar bem claro, onde tiver essas listas, que o vereador desse assessor votou contra. A zona rural não é boba e não tem que ser tratada como boba. Se assumam as coisas. Votei contra a licitação, sem problema nenhum. Quantas vezes já fui vaiado aqui e criticado por ter votado a favor do IPTU e ter votado a favor da água. Agora tem que assumir. Votar uma coisa e depois mandar assessor fazer a zona rural de bobo, isso não se faz. Obrigado.